Mas você tinha começado a falar dessa coisa da atenção. A maconha tem a sua função em casos de TEA, em casos de TDAH, ou isso não é tão associado? Super associado, tá? Assim, principalmente pro transtorno do espectro autista. Aham. E isso aí é um papo sobre um papo da neurodivergência, né? É um papo muito legal de se bater. Tem muita gente aí no espectro autista, por motivos diferentes. Eu acho que depois a gente até pode conversar sobre isso. Uma das características do TEA, principalmente todos eles, né? Mas assim, daquele TEA nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, é essa rigidez emocional. O que é o TEA, né? Assim, é difícil de definir, mas uma das características principais do TEA além da rigidez emocional, é uma indisposição, uma incapacidade de tolerar desconforto. E aí a gente pensa sobre isso, assim, é o desconforto de olhar no olho, porque olhar no olho é desconfortável, gente, não é maneira assim de ficar encarando os outros, né? É o desconforto de, muitas vezes, um toque, o desconforto de uma textura. Muita gente, quando criança, odiava a textura do feijão, odiava a textura da banana, mas depois foi aprendendo, e aí até que é gostoso. As pessoas com TEA têm muita dificuldade ainda com essa questão sensorial, por exemplo. Sim. Né? A dificuldade de explorar coisas novas tem muito no TEA. Então é uma pessoa que vai comer as mesmas coisas, fazer as mesmas atividades. Por quê? Porque isso é confortável. Não de uma maneira pejorativa, mas o mundo lá fora é muito ameaçador. Sim. É muito dolorido. E não dá pra lidar. Entendeu? Então não é à toa que você vai ver uma pessoa com TEA mais grave, que ela vai se morder, que ela vai se arranhar, porque é alguma forma de dar vazão a esse desconforto. Sim. Absurdo. Que a gente, né, assim, mais pro neurotípico, não entende, não consegue muito ter essa dimensão de quão desconfortável é ir na rua e ouvir o barulho dos carros. Sim. Sentir aquela sobrecarga sensorial que é estar num shopping, de ouvir o tititi de um restaurante cheio. Isso tudo é muito desconfortável, só que a gente se adapta, a gente tolera. Tem gente que não tolera, tem gente que não se adapta. E novamente, você vai fazer uso de uma medicinal, de uma forma medicinal, você vai conseguir ter uma flexibilidade maior para poder tolerar um pouco esses desconfortos. Por isso é muito interessante. E aí vai ter uma capacidade maior de ter uma flexibilidade de tolerar um pouquinho mais o imprevisto ao longo do dia, sabe? E a pessoa vai soltando um pouquinho dessa rigidez e vai tendo melhora. Assim, não do autismo, porque, né? Sim, É um jeito de ser, é uma neurodivergência, né? Mas do sofrimento que vem junto desse jeito de ser. Sim. Não vai melhorando. curar, mas vai realmente diminuir o sofrimento da vida daquela pessoa, que é bastante, né? Exatamente. E claro, assim, tem-se até um discurso, um debate, assim, se a criança que tem TEA, né, vai poder usar ou não vai. Isso é uma decisão ali da família com o médico. Porque, às vezes, o malefício que usar na infância pode causar pode nem ser tão ruim assim quanto o benefício que a pessoa pode ter de viver melhor usando maconha de forma com segurança, de forma prescrita e tudo mais. Ali, sabe? E aí, o período de desenvolvimento é muito importante para determinar ali na vida adulta em qual nível de suporte a pessoa vai estar. Né? Assim, a pessoa pode estar nível 3 quando está muito novinha, na medida com tratamentos diversos, a pessoa vai migrando ali para um outro lugar do espectro, né? Interessante. Então, o TEA... Tem gente que, por exemplo, tem gente que é autista, mas não tem TEA. Não tem transtorno. Né? E aí, novamente, o que é uma doença mental? O que é um transtorno? Né? Tem muito papo sobre isso dentro de neurociência, por exemplo. Onde está a depressão no cérebro? Onde que está a ansiedade? A gente não consegue determinar isso com clareza. Por isso não se usa doença, se usa transtorno. Porque doença é tuberculose. Doença é pneumonia, é Covid, que tem um agente ali, né? Uma bactéria, um vírus, que vai causar aquele sofrimento, aqueles sinais e sintomas. Transtorno não. Transtorno, a gente vê esse fenômeno que vem, aparece, que muita gente sofre de forma parecida, mas a gente não consegue ir ali achar. Existem correlações. Sistema límbico, área tegmentar ventral, tudo bem. Tem alterações de função disso. Mas isso é consequência, isso é causa. Sim. E aí, voltando para a questão do TEA,
tem gente que é autista, mas não tem transtorno. Porque vive num ambiente tão legal, assim, teve tanto acesso a terapias, tipo assim, tem uma qualidade de vida tão boa que aquele jeito de ser dele não causa transtorno a ele ou às pessoas ao redor. Que doideira isso. É Nunca tinha muito parado louco, pra né? pensar nisso. Nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas realmente faz todo sentido. Imagina alguém que teve o cuidado desde pequeno, ou teve um meio ambiente favorável, alguém provavelmente com mais dinheiro pra cuidar. Nossa, deve ter sido muita diferença na vida. Sim, sim. E aí, assim, pro TDAH. A TDAH, assim, e novamente, essa é uma opinião do Gabriel, Uhum. tá? Não digo nem que é a opinião da psiquiatria, tá? Da neurologia. Eu acho muito difícil, assim, conhecer alguém que tem TDAH e não tem ansiedade. Uhum. Eu vejo muito TDAH com a manifestação da ansiedade. Eu acho que isso tem um efeito muito profundo, porque as pessoas estão se diagnosticando TDAH não estão percebendo a raiz do seu problema. Sim. Que a raiz do seu problema é excesso de estímulo, excesso de pensamento, excesso de sedentarismo, excesso. Né? E aí a mente fica muito inquieta e a pessoa, obviamente, eu vi no Instagram, eu vi no TikTok que eu tô com esses conjuntos aqui de sintomas e de comportamentos. Então, obviamente, eu sou TDAH. Sim. Calma, sabe? Mas eu sou assim desde criança, Gabriel. Como assim? Eu sempre tive dificuldade de sentar pra estudar. E quem diz que sentar pra estudar é natural? O nosso sistema pedagógico brasileiro é da década, sei lá, do século passado, até do anterior. É a gente que tem que se adaptar ao sistema pedagógico ou o sistema pedagógico tem que se adaptar a gente? Sim. Então, as pessoas são um pouco desviantes, as pessoas são um pouco diferentes, elas são doentes. Mas não porque são, mas porque isso foi imposto a elas. Talvez a pessoa que é TDAH, a pessoa que, na verdade, é distraída. Vamos voltar a usar esse termo, distraído? Pessoa distraída. Uhum. Né? Pessoa distraída, ela tá lá andando na trilha, na época de antigamente, dos povos mais originários, e aí ela via a folhinha caindo, e aí via a cobra que tava ali e salvava a galera que tava passando. Sim, tem componente genético. Comportamentos podem ter aspectos genéticos, mas isso pode ser benéfico, dependendo do ambiente onde ela vai estar inserida. Sim. Novamente, assim, eu acho que o TDAH é muito mais uma questão de comportamento, de estilo de vida. Uhum. Inclusive, por exemplo, a pessoa fuma uma dessa, usa uma e fica scrollando. Quer dizer que é TDAH, meu amigo? Vamos ver isso aí primeiro, vamos ver se isso aí tá saudável. Será que isso não vai dar pra melhorar? Começar a ler um livrinho? Assistir uns filmes sem mexer no celular, sem levantar pra ir no banheiro? Vamos ver, talvez isso melhore um pouco. Sim. E talvez seja o suficiente pra conseguir dar conta. Às vezes tem uma vitamina que tá reduzida. Às vezes não precisa fazer... Até porque, para além da questão da identidade e a questão jurídica que vem com essa questão da identidade, tem uma questão de... Novamente, de nutrição, né? Camarada Luna. Talvez, assim, o tratamento que se preconiza, por exemplo, para o TDAH, que é psicoestimulante, conhecido como anfetaminas, conhecidos como a classe onde a cocaína está inserida, de substâncias químicas, né? Confiram, sim, a capacidade de estar presente e de focar, de sentir prazer em uma atividade que, a princípio, não dá prazer momentâneo. Mas, será que precisa dessa porrada? Será que não dá pra tomar, sei lá, uma outra coisa que possa ter um efeito, assim, bem leve, tanto pra acalmar, mas de dar um pouquinho de presença? Uma coisa mais natural? A gente fala de fitoterapia, por exemplo. Que, novamente, anfetaminas têm consequências. E tem consequências que são muito sérias. Sim. Imagina esse povo todo que tá se diagnosticando com TDAH tomando anfetamina. É o mundo perfeito pro capitalismo. Sim. Você transforma uma pessoa que seria disfuncional, né, em funcional com uma parada super viciante e também destrutiva de alguma forma pra pessoa, né? Sim. É só um band-aid, não quer dizer nada, né? Tem seu uso? Tem gente... Existem formas de usar anfetaminas, né, as psicoestimulantes, de formas a empoderar aquele indivíduo. Tem. Mas pensa nisso num
de forma geral, assim, Sim. em aspecto macro, aspecto sociedade. É preocupante, porque são pessoas que vão ficar viciadas, mais tensas, mais ansiosas, mais doentes do ponto de vista cardiovascular, precisando consumir outros medicamentos para dar conta, né? Mais insones, né? Com mais dificuldade para dormir, Sim. consumindo outras coisas e ficando cada vez mais produtivas. Isso não é interessante pro capitalismo? Óbvio, né? Não é? Sim. Não é? E às vezes eu fico brisando um pouco, assim, para pra pensar um pouco, né? Eu penso um pouco sobre o paralelo, por exemplo, que aconteceu com a China no século da vergonha. Uhum. Em, socaram ópio na população. O ópio tinha o seu uso cultural já na China. Inclusive servia para várias aplicações também terapêuticas. Sim. Mas aquilo foi pervertido de tal forma a ser um instrumento colonial. Uhum. Será que você vai fazer um paralelo assim com o uso de calmante, com o uso de antidepressivo, com o uso de antipsicótico dentro da nossa sociedade, do Brasil, capitalismo periférico, Sim, faz muito sentido. explorado o tempo todo, né? Sim, Que é cronicamente online. sim. Não, e Eu acho que a gente vai falar sobre isso. essa questão, você estava falando do TDAH, da infância e da nutrição. O Uhum. quanto as nossas crianças também talvez não tiveram uma subnutrição, uma deficiência de nutrientes na infância, que pode ter gerado alterações cognitivas na adolescência e vida adulta, e que a gente nunca vai saber, porque não tem política pública para avaliar isso, não tem política pública para melhorar a qualidade da alimentação das nossas crianças, né? Então, eu sempre fico pensando nisso também, o quanto os resultados de pessoas adultas em relação a essas coisas não são por conta de carência de nutrientes na infância que, por conta de capitalismo, não foram oferecidos, porque só quem tem dinheiro consegue comer de direito. Exatamente. Comer sem veneno, né? Comer sem microplástico, Exato. que está sendo cada vez mais associada com a neuroinflamação, que a neuroinflamação está associada com TEA também, o desenvolvimento de algumas doenças do neurodesenvolvimento. Para além do nutriente orgânico, né, assim, que seria as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, tem também o nutriente psicológico, cultural, né? Que assim, aquele primeiro exemplo que eu dei da mulher que tem filho, a família, todo mundo corrido, todo mundo trabalha, todo mundo doente. Cara, a criança que vai estar ali no meio, ela não vai ter muito suporte, assim, e sem querer julgar de forma nenhuma aquela mãe que vai botar ali uma telinha pra criança Sim. poder ficar paradinha, pra poder tomar banho, pra mãe poder tomar um banho gostoso, assim, sabe? Mas isso acontece, Sim. infelizmente, porque aí aquela criança vai estar consumindo tela, que é algo que o cérebro dela não está preparado e que está associado com neuroinflamação, que está associado com probabilidade de ter problemas de saúde emocional no futuro, né? É complicado. E aí, quem tem a capacidade de ter um filho que não vai ser exposto à tela? Bill Gates, Mark Zuckerberg, né? E aí, sim, antigamente saía matéria sobre como que o filho desses caras, na escola deles, não podia ter celular, não pode usar... Os filhos desses caras não podem usar as mídias sociais que esses caras têm, né? Pautam. Isso porque sabem que faz mal. Sim, exatamente. Ai, muito complicado.